Boa noite para vocês! Mais um dia de live aqui comigo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto. Mais um Nanda Responde nas quintas. Eu quero trazer aqui um espaço para vocês tirarem dúvidas. Então eu abro caixinha de pergunta lá no meus stories. Então a gente fala sobre as dúvidas das caixinhas de pergunta e vocês também colocam dúvidas aqui para mim. Então esse é o Nanda Responde aqui nas quintas-feiras. Por que eu decidi, fazer esse espaço aqui para vocês? Porque na terça-feira, eu tenho trazido convidadas. Deixa eu tirar meu cílios. Acho muito estranho esses cílios. Na terça-feira eu trago convidadas e na quarta eu trago mais conteúdo, sobre algum assunto para ajudar vocês. E na quinta, eu quero abrir esse espaço para vocês tirarem dúvidas, para vocês virem com dúvidas aqui para mim. De tudo, de dieta, de emagrecimento, de alimentos, o que é bom, o que não é, o que é melhor, o que não é. Boa noite, meninas! Kelly, Michele, saudade de você, Kelly. Quanto tempo que eu não vejo você por aqui? A Michele eu vejo sempre. Então, esse é um espaço para vocês tirarem dúvidas frequentes, E é muito importante, porque eu gosto muito desse espaço? Porque a dúvida de uma pode ser a dúvida de outras, e pode ser a dúvida de todas. Então, às vezes é uma coisa que você nem lembra que você tem dúvida, Eu vejo que quando eu abro caixinha de pergunta, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de perguntar, E eu vejo que eu também tenho, quando eu vejo caixinha de pergunta de outros profissionais. E às vezes eu fico... Putz, o que eu pergunto, Aí eu começo a ver dúvida das pessoas e falo, nossa, isso aqui eu tinha dúvida, isso aqui eu tinha dúvida. Então esse espaço é para isso, para vocês tirarem as dúvidas. E com uma dúvida de um vai te ajudando, você fala, nossa, isso eu nunca tinha pensado nisso, eu também não sei sobre isso. Então aproveitem muito esse espaço aqui de consultoria gratuita mesmo. Pode perguntar de coisa particular de vocês, pode perguntar sobre alimentação, pode perguntar sobre se você não sabe se é mito, se não é, o que vocês quiserem. Então eu separei algumas perguntas aqui, vou iniciar aqui com a primeira pergunta que eu recebi essa semana. Na verdade essa pergunta não foi de hoje, da caixinha de pergunta, eu recebi ela no direct e eu achei muito boa. Eu falei, vou falar sobre isso na live de perguntas e respostas lá na quinta-feira. A pergunta foi o seguinte: Nanda, como que eu sei se eu estou fazendo déficit calórico? Como que eu sei que eu estou comendo menos do que eu gasto no comer intuitivo, Usando o comer intuitivo, usando a ideia de autonomia alimentar, de liberdade alimentar. Como que eu vou saber? Porque a ideia, que a nutrição traz e o emagrecimento traz você tem que fazer déficit calórico, tem que ser calculado, você tem que calcular e comer menos do que você gasta, certo? Não é essa a ideia? Vamos partir lá do princípio que eu falei muito ontem. Se fosse simples assim, bastasse o aplicativo, aquele MyFitnessPal, que é um dos aplicativos que existem, tem vários outros. Esses dias eu descobri que tem milhares de aplicativos, inclusive uns ruins, uns aplicativos ruins que nem calcula direito. Então, se bastasse isso, estaria resolvido o problema, gente. Era só você baixar o aplicativo no celular. Ou, na época que eu fiz dieta flexível, que é essas dietas de pontos, não tinha aplicativo ainda, eu calculava na mão mesmo. Eu ia lá na tabelinha, via quantas calorias tinha, eu sabia quantas calorias eu tinha que consumir por dia e cumpria aquilo. Você não precisa nem ser nutricionista para fazer isso, hoje basta o aplicativo. Então, você calcula lá e você fala lá, Nanda, preciso de eu peso 70 quilos e quero pesar 60. Você põe lá no aplicativo e vê quantas calorias tem que comer por dia para emagrecer esses 10 quilos. O próprio aplicativo calcula para você. E você vai lá e começa a anotar tudo que você come para dar tantas calorias que você tem que comer para emagrecer. Se fosse simples assim, será que não estaria todo mundo magro, gente? É só fazer o déficit calórico? É só fazer o déficit calórico, gente. E eu falo que as pessoas até subestimam, usando a palavra só, É só fazer déficit calórico. Então, vamos começar por esse princípio, tá? Não é simples assim pensar no déficit calórico. Mas vamos pensar na alimentação intuitiva? Então, o que eu falo sobre alimentação intuitiva, O que eu sempre trago para vocês? Que alimentação intuitiva é você comer quando você tem fome, você respeitar a sua fome, respeitar a sua saciedade.
Aí essa pessoa me questionou. Nanda, mas como eu vou saber se eu estou em déficit calórico? Se eu respeitar a minha fome? Será que eu vou entrar em déficit calórico se eu respeitar a minha fome? Agora vamos pensar o seguinte, que foi o que eu respondi para ela. Você tá no seu peso X. Você não tá engordando e nem emagrecendo. Então você tá lá com 80 quilos, vamos supor. E você já tá nesse peso ali, 80, 81, 80, faz ali na tentativa de emagrecer, certo? Então, o que você tá comendo hoje tá igual. Você tá praticamente comendo o que você gasta porque você não tá perdendo peso e também não tá ganhando. Então, vamos partir dessa ideia. Você tá ali sem ganhar peso. E provavelmente você sabe, você não tá praticando como intuitivo, então você tá comendo as suas emoções, você tá comendo quando não tem fome, você tá comendo porque tá todo mundo comendo, você tá comendo mais doce do que deveria, que você sente que às vezes você sente dor de estômago, às vezes você sente refluxo. Você vai comer no rodízio e come muito, você vai comer pizza, você come muito, você vai comer refeição, você repete a refeição mesmo sem fome, mas não tá engordando por isso. Você tá estável, você só não tá emagrecendo. Ou seja, a partir do momento que você começar a usar a ideia do comer intuitivo, que é respeitar sua fome e sua saciedade, você já vai reduzir o que você está comendo hoje. Então, você já vai fazer um déficit calórico em relação ao que você estava fazendo. Não necessariamente um déficit calórico pelo cálculo do seu peso, da sua altura, que isso o aplicativo faz. Então, a partir do momento que você começa a colocar em prática o comer intuitivo, você vai comer menos. E você vai emagrecer. Porque você vai reduzir o que você estava comendo. Então, vamos partir desse princípio. Outra coisa que vocês têm que entender. O comer intuitivo, autonomia alimentar, os princípios da alimentação intuitiva, traz uma autonomia para você, né? Traz algo que para você realmente sentir o seu corpo. E uma liberdade, você conseguir comer o que você gosta, você respeitar mesmo o que você está sentindo, você conectar com o seu corpo. Não é modelar o seu corpo, né? São duas coisas muito diferentes. Modelar o corpo e viver bem, saudável, confortável com o seu próprio corpo, se sentindo bem. São coisas diferentes. Então, você pensar num fisiculturista, ou num atleta, ou alguém que vai competir, ou uma modelo, aí é outra história, tá? Então, quando a gente está falando em comer intuitivo, eu estou falando para você chegar na sua melhor forma, a forma que o seu corpo quer ter. Depois eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem um pouquinho. Então, só de você começar a praticar os princípios do comer intuitivo, que é respeitar... Vocês lembram dos princípios do comer intuitivo? Depois eu posso falar só sobre isso numa live. Inclusive, tem aula minha no YouTube sobre isso. Então, se você respeitar os princípios do comer intuitivo, você vai respeitar a sua fome, você vai honrar a sua fome, né? Você não vai ficar morrendo de fome. Você vai respeitar a sua saciedade. Você não vai descontar suas emoções na comida, você vai aprender a descontar de outra forma, né? Descontar não, suprir suas emoções de outra forma. Você vai fazer atividade física com atenção plena, né? Curtindo aquele momento de da atividade física e não só para emagrecer. Você vai escutar, né, os sinais do seu corpo, os sinais que estão te dando o tempo inteiro. Isso é o comer intuitivo. Então, se você não está fazendo isso e começa a fazer isso, a praticar isso, primeiro ponto, você vai descobrir o tanto que a gente come sem fome. Esse é o primeiro ponto. E como a gente tem muita crença, né, de deu 3 horas eu tenho que comer, eu não posso ficar muito tempo sem comer, senão eu passo mal, nossa, todo mundo tá comendo, eu tenho que comer também, porque senão minha mãe vai ficar chateada, minha avó vai ficar chateada. Eu tenho que... eu já tô cheia, mas eu vou ter que comer essa sobremesa, porque minha mãe vai ficar chateada, minha avó vai ficar chateada se eu não comer. Tudo isso você tem feito. Então, você não tem aplicado o comer intuitivo. A partir do momento que você começa a aplicar o comer intuitivo, você vai reduzir todos esses excessos que tem tido. E você vai entrar em déficit calórico em relação ao que você estava fazendo. E, gente, é incrível como vocês percebem que tem muito pouca fome. Principalmente pessoas que saem pouco de casa, que não faz tanta atividade física, que trabalham em casa. Um exemplo simples é que a fome que a gente sente no domingo normalmente é menor do que no sábado e no domingo. Quem fica mais em casa é muito menor do que a fome que a gente sente nos dias de semana.
Pelo menos a minha fome de domingo é imensamente menor do que a do durante a semana. Porque eu fico em casa, porque eu fico mais parada. Então, quando você realmente coloca em prática o comer intuitivo, o seu próprio corpo vai te avisar para comer menos. E você vai comer menos. E isso vai entrar em déficit calórico. Então, esse é o déficit calórico do comer intuitivo. E é muito importante essa confiança no seu corpo. Porque cálculo, gente, ficar calculando, vocês já viram que não é a solução. Porque se fosse a solução, bastava você ter um aplicativo baixado no seu celular e calcular lá o que você precisava comer. É muito além disso. É assim, absurdamente além disso. Então, é esse ponto que eu quero que vocês entendam. Agora eu vou dar um meu exemplo, tá? Eu, por exemplo, eu tenho aqui meus por volta dos 60 quilos, né? Eu não peso com frequência, então eu não sei exatamente quanto eu peso. Mas eu tenho por volta disso já há alguns anos. E eu tenho esse peso. Se eu quiser emagrecer mais, se eu quiser ser menorzinha, eu consigo, como eu já consigo algumas vezes. Mas vai ser algo não natural. Eu vou ultrapassar o comer intuitivo. Eu vou ter que forçar algo, eu vou ter que realmente ficar com fome, né, sem honrar minha fome. Eu vou ter que reduzir nutrientes, vou ter que tirar mais carboidrato, vou forçar isso, né, que é o que muita gente faz. Eu vou ter que ir além do que o meu corpo aceita. Vou emagrecer? Vou. Só que aí é é o modelar o corpo, né? O comer intuitivo não é para modelar o corpo. Então, eu consigo? Consigo. Só que se eu começar a respeitar um pouco mais minha fome, se eu comer um pouquinho mais, eu volto a engordar de novo. Então, é isso que a maioria das pessoas estão fazendo e ficam nesse vai e vem, vai e vem. Hoje, eu respeitando o meu corpo, usando as técnicas do comer intuitivo, os princípios do comer intuitivo, eu mantenho o meu peso normalmente. Eu não forço, eu não uso algo não natural. O algo não natural seria eu passar fome, ou ficar calculando, ou ficar tirando carboidrato. A mesma coisa para quem quer ganhar, quem quer ficar grande, quem quer ganhar massa magra, quem quer ganhar peso. Se a pessoa já respeita os sinais dela, do corpo dela, e ela é magrinha, e ela fala, Nanda, eu não quero ser magrinha mais, mesmo eu estando saudável, eu quero ganhar massa magra, eu quero ganhar músculo, ela tem que usar algo não intuitivo. Então, ela tem que tomar suplemento, ela precisa comer mais proteína, ela precisa comer mais vezes por dia. Ela sim vai precisar comer talvez de 3 em 3 horas. Mas é algo ela quer uma resposta mais forçada do corpo dela. E a partir do momento que ela parar de fazer isso, ela volta a emagrecer do tanto que ela estava antes. Então, vocês entenderam? Vocês estão entendendo a diferença do que é o comer intuitivo e o que é modelar o corpo? São duas coisas diferentes. Mas como que a gente emagrece com comer intuitivo? Porque se você aplicar o comer intuitivo, você vai comer muito menos do que você está comendo hoje. E você vai ficar na forma que o seu corpo te agradece, que está bem, que ele está se sentindo bem. Você come porque você quer alimentar o seu corpo, você quer satisfazer também quando tem necessidade, mas você faz isso respeitando os sinais do seu corpo. E quando eu falo sinais de corpo, gente, não é só fome e saciedade. É dor de cabeça, é dor de estômago, queimação. Eu, por exemplo, adoro pastel. Mas toda vez que tem pastel, eu não como, ou eu como só um, porque eu sei que vai me dar queimação. Isso também é comer intuitivo. Eu amo sorvete, mas eu quase não tomo sorvete, porque o sorvete me faz tão mal. Isso também é o comer intuitivo. Que é o respeitar o meu corpo. Eu sei que isso vai me fazer mal. Então eu não vou comer. Eu sei que vai ser melhor eu não comer. Então, quando a gente fala em comer intuitivo, é respeitar o seu corpo de uma forma toda, né? De um todo. Não é só fome e saciedade. Fome e saciedade. Vocês entenderam bem o déficit calórico dentro do comer intuitivo? Acho que sim, né? É complexo isso, né? Porque a gente escuta tanto... É muito mais fácil entender números, né? Do que toda essa abordagem mesmo a longo prazo, né? Pensar daqui pra frente, né? Não é... Se for só pra emagrecer até amanhã, emagrecer até o final da semana que vem, a maioria das pessoas sabe. Mas realmente pensando a longo prazo, pensando, né? Que é algo que é pra vida toda... que não é para modelar o seu corpo, mas é para você estar na sua melhor forma possível, é outra história. Ah lá, Bruna, eu também. Eu passei mal
no pastel que não como, eu amo, mas não vale a pena. Exatamente, Bru. Isso faz parte do comer intuitivo, é respeitar o seu corpo, é comer com respeito. Muito bom. Próxima pergunta. Como parar de pensar em comida o tempo todo? Essa pergunta eu recebo sempre de pacientes, de alunas, aqui na caixinha de pergunta, nas lives. Nanda, eu penso em comida o tempo todo. Então eu sei que eu tenho que comer menos, mas na hora que eu vi eu como. Na hora que eu vi eu já comi. Eu tô almoçando já pensando o que eu vou comer de sobremesa. Eu tô tomando um café já pensando que eu vou almoçar. Alguém é assim aqui? Pensar em comida o tempo todo. O que a gente pode fazer para pensar menos em comida? Primeira questão. O que eu vejo nas pessoas, né, que me trazem essa questão, né, das alunas, das pacientes que eu consigo aprofundar mais? Normalmente são pessoas que vêm com a mentalidade da dieta muito forte. Então as pessoas estão em processo desejando emagrecimento. Então elas estão ali acordando pensando que ela tem que emagrecer, vai dormir pensando que ela tem que emagrecer. Ela tá o dia todo pensando, eu preciso emagrecer, eu não posso comer muito, eu preciso emagrecer, eu não posso comer muito, eu não preciso emagrecer, eu não posso comer muito. Essa é a vozinha da cabeça o tempo inteiro. Alguém tá assim? O tempo inteiro, eu preciso emagrecer, preciso emagrecer. Ai, eu não posso comer muito. Ai, eu vou comer só um prato. Ai, eu não vou poder repetir. Ai, vai ter pizza? Ai, eu vou poder comer só um pedaço. Quanto mais você tem o pensamento obsessivo em emagrecimento e mais o pensamento obsessivo em comida, mais pensamento obsessivo em que não pode comer, né? Mais pensamento obsessivo você vai ter na busca da comida. Mais você vai pensar em comida. Isso, a mentalidade da dieta faz com a gente, né? A mentalidade da dieta universal, né? Todo mundo falando disso o tempo inteiro, todo mundo, você abre o Instagram, tá falando disso, você vai trabalhar, as mulheres estão falando sobre isso, você vai no almoço da família, as pessoas estão falando sobre isso, e você tá com esse desejo de emagrecer muito grande. Vocês já ouviram falar essa frase, né? Eu já tenho até um post sobre isso. Quanto mais eu quero emagrecer, mais eu engordo. Já aconteceu isso com vocês? Você decide emagrecer, tipo, você tem uma viagem. Ai, marquei minha viagem pra dezembro. Aí a gente tá em agosto. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tenho aí 4 meses pra emagrecer o que eu quero. Aí você decide emagrecer contabilizando esses 4 meses. E aí você engorda ao invés de emagrecer. Parece que a sua vontade de comer fica maior. Parece que seu desejo por comida fica maior. A sua busca por comida fica maior. Já aconteceu com alguém? E isso é natural, né, do nosso cérebro, né, do nosso corpo. E vira uma coisa obsessiva mesmo. Quanto mais você pensa naquilo, mais o pensamento em comida. E aí você fala, meu Deus, como eu sou fraca. Eu acabei de decidir que eu quero emagrecer e eu tô comendo mais. Alguém já passou por isso? Então, esse pensamento obsessivo em comida é pelo pensamento obsessivo em não comer, em emagrecer. Então, o que eu ensino, né? Quem traz essa questão pra mim? Qual que é a minha dica pra vocês? Não ficar pensando que você tem que emagrecer o tempo inteiro. Ao invés de você ficar, eu sei que não é fácil, né? Mas ao invés de você ficar pensando, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer para dezembro, é pensar, o que eu posso fazer de melhor hoje? O que está ao meu alcance fazer hoje? E ao invés de você pensar em tirar alimentos, tipo, eu posso comer só um pedaço de pizza, ou eu posso comer só, eu não posso repetir o almoço, Ao invés de você pensar, eu não posso repetir o almoço, por que você não pensa, preciso comer devagar? Nanda, come devagar. É só isso que você precisa fazer. Ao invés de você ficar pensando, eu não posso comer, você vai trocar por eu preciso comer devagar. Eu vou comer devagar, eu vou comer com atenção. Porque a partir do momento que você comer devagar, você vai comer menos. Ao invés de você ficar pensando, preciso emagrecer, pensar, hoje eu vou beber mais água. Não tô tomando água o suficiente, hoje eu vou focar beber mais água. Hoje eu vou na atividade física. Ao invés de você ficar pensando, eu tenho que ir todos os dias, eu tenho que ir tantos dias na semana para em dezembro eu estar mais magra. Pensar no que você pode fazer hoje e coisas menores. E não pensar em tirar, e sim impor. Né? Pôr o comer mais devagar, pôr mais água, pôr mais fruta, porque a partir do momento que você comer mais fruta, você vai diminuir as outras coisas, acontece isso naturalmente. Então, observar esse incluir ao invés de ficar excluindo.
E parar de fazer conta, é dezembro, janeiro, fevereiro, março. Isso é péssimo, porque aí você fica obsessiva em querer emagrecer logo, em desespero, e aí passa um mês. Aí você vai chegar lá em setembro e fala, ai meu Deus, eu perdi mais um mês, e agora eu perdi, já passou um mês e eu não emagreci ainda, o que eu faço? E aí vem mais frustração, vem culpa e mais pensamento obsessivo. Então, o que a gente faz para pensar menos em comida é pensar menos em emagrecer. E lembrar, gente, comida é maravilhoso, comida é bom. Porque às vezes as pessoas me trazem essa questão, ela fala assim, ai, meu problema é que eu amo muito comer. Gente, não é problema nenhum amar muito comer. Comer é maravilhoso mesmo, comer é uma delícia. Então não fiquem pensando, ah, meu problema é comer, meu problema é comida, porque eu amo comer. Porque você queria não gostar de comer? Você preferia não gostar de comer? Você preferia viver de sopa e não sentir gosto de nada? Quando a pessoa tá com Covid? É assim que você queria? Não gostar de comer? Não, gente, comer é bom, comer é gostoso, faz parte da nossa vida. Alguém já assistiu o filme Soul? Tem uma parte do filme que pra mim me marcou muito, que é a parte que ele come pizza. Vocês assistiram? É que ele, quando ele tá no... Quando é a menininha lá na alma, no lugar da alma, ela não sente gosto. E aí o cara fala pra ela, ai, pizza. E ela fala, nem gosto disso, nunca senti isso na minha vida. E aí quando eles estão na Terra, né, na vida real, né, e ele come pizza, aí aquilo para, e ele fala, meu Deus, ele para e sente aquilo e fala, meu Deus, é isso que você sentia? E isso me marcou muito, porque realmente é isso, gente. Você acha que pizza existe pra quê? Pra nutrir o nosso corpo? Não, é porque é gostoso, porque faz parte da natureza humana sentir esse prazer. Então, parem de reclamar, né, que ai, meu problema é que eu amo comer, meu problema é que eu amo pizza. Gente, não, pizza é maravilhoso, pizza tá tudo bem comer pizza. O problema é você só achar que esse é o único prazer da sua vida. E achar que esse é o problema, que é por isso que você não emagrece. Não é. A gente falou bastante disso ontem. Não é. Quem não assistiu a live de ontem, vamos lá assistir a live de ontem. Então, esse olhar, né, de é o meu problema é o doce, meu problema é o chocolate, meu problema é o pão. Então, o que a gente vai fazer? Se tem uma padaria a cada esquina, você vai ter que morar em outro lugar que não tem pão, não sei onde. Ou um lugar que não tem doce, não sei onde também. Você tem que morar numa fazenda que você só planta e colhe e não consegue sair de lá. Porque a vida real não é essa. E a gente tem que agradecer de ter a pizza. A gente tem que agradecer de tudo. Gente, eu como doce bom às vezes. Tipo um banoffee, que eu sou apaixonada. Que tem poucos lugares muito bom. E aí eu como e falo, gente, obrigada, meu Deus, por existir isso. Porque é muito gostoso, é muito prazeroso comer aquilo que é muito bem feito, que foi feito com amor, que foi feito com carinho. Uma pizza muito boa é uma pizza feita com amor, com carinho também. Então, olhar de outra forma, né, o alimento. E esse é o meu problema, é que eu gosto muito de doce. Meu problema é que eu gosto muito de pizza. Quanto mais você pensar isso, mais você vai querer comer. Então, vamos pensar em incluir? Então, para quem tem esse pensamento muito obsessivo em comida, vamos pensar em incluir. Vamos pensar em incluir mais água? Incluir atividade física? Incluir comer devagar? Incluir outros prazeres na sua vida? Incluir mais vegetais? Então, vamos pensar dessa forma, ao invés de ficar, eu preciso emagrecer. Vamos pensar em, eu quero comer bem pra minha saúde, eu quero comer bem por mim? E se eu emagrecer, melhor ainda? Então, é só isso, gente. É só dessa forma que você vai tirar esse pensamento obsessivo em comida. Alguém mais aqui é assim? Tem pensamentos obsessivos em comida? Ai, gente, a dieta, né? Eu falo, a mentalidade da dieta faz com a gente. A mentalidade da dieta faz só a gente se afastar do emagrecimento definitivo, né? Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu escolher aqui, porque acho que não vai dar tempo de falar todas. Alguém que tem pergunta aqui, gente? Mandem perguntas aqui pra mim também, quem tá assistindo. Ah, essa é boa, a próxima. Comer à noite engorda mesmo? O que vocês acham? Comer à noite engorda mesmo? Se você comeu já o suficiente ao longo do dia, sim, vai engordar. O que acontece normalmente? Por que essa ideia do comer à noite veio tão forte, né? E das pessoas falarem, eu preciso cortar a janta. Quando eu cortei a janta, eu emagreci. Preciso parar de comer à noite. O problema é que o problema é a janta, o problema é que eu janto.
tem que cortar a janta para emagrecer. Por que as pessoas falam tanto isso e realmente emagrecem quando cortam? Porque a probabilidade de você já ter comido o suficiente ao longo do seu dia até a noite já é muito grande. Então, essa refeição da noite ser excesso, a probabilidade é muito grande disso acontecer. E é isso que acontece normalmente. Por isso que a pessoa corta a janta, tira a janta, ela emagrece. Porque ela estava comendo em excesso. Ela já tinha tomado café da manhã, ela comeu no meio da manhã, ela almoçou, ela comeu um lanchão da tarde. E aí ela jantou. E esse jantar, essa última refeição, foi excesso. Então ela tira essa e emagrece por isso. É só por isso. Então o problema não é a janta. Se você comer equilibradamente para ter o jantar, não tem problema nenhum. Você consegue emagrecer mesmo assim. Tenho muitos pacientes que emagreceram jantando todos os dias. E eu tenho muitos pacientes também que emagreceram tirando a janta. Por que emagreceram tirando a janta? Porque eles preferem muito mais fazer um café da tarde bom, um lanchão da tarde, do que jantar. É uma escolha. Eu prefiro muito mais tomar um café da tarde. Hoje foi um dia, tomei um café da tarde bom lá com a minha avó, com a minha mãe, comi bolo de fubá, comi pão com manteiga e não janto. Então, isso acontece muito. E aí, muito comum o quê? Fazer um lanche, que nem eu fiz hoje, pão com manteiga, come bolo e janta. Então, essa janta tá em excesso. Então, o problema não é a janta, o problema é o excesso do dia todo. E a probabilidade dessa janta ser excesso é muito grande. Vocês entendem bem isso, gente? E quando a gente fala da primeira pergunta lá do déficit calórico no comer intuitivo, se você realmente respeitar o seu corpo, escutar a sua fome, você não vai ter fome para jantar aqui. Então, se você respeitar as leis do comer intuitivo, você não vai comer à noite. Você não vai jantar além disso, porque você já tá satisfeita com o café da tarde. Entenderam por que a ideia da janta engorda? Certo? E aí é lógico, tem outras questões aí, né? Porque no horário do jantar você tá cansada, no horário do jantar você tá estressada, o cortisol tá alto, você tá querendo abaixar ele, e quando você quer abaixar ele, você quer comer mais, você quer comer glicose, você quer comer doce. Tem toda essa questão emocional e hormonal à noite. Por isso que é tão importante a gente comer bem ao longo do dia. Porque se você não come bem ao longo do dia, a probabilidade desse à noite ser excesso é muito grande. Porque você junta o estresse, o cansaço, a fome e o cortisol alto, aí você faz o quê? Quero comer. E aí você excede muito, porque você tá cansado, você come rápido, não percebe. Então, a minha dica sempre é, gente, coma bem ao longo do dia. Come bem ao longo do dia, à noite, se for pra comer à noite, vai comer menos. Ah, mas hoje, especificamente, eu sei que eu vou comer pizza na casa da minha mãe, onde vai ter comemoração de alguma coisa, vai ter pizza. Aí sim, você já sabe que vai comer pizza, então não faz o lanchão da tarde no final do dia. Isso faz parte do comer intuitivo, né? Do autoconhecimento, que a gente também falou na live de ontem. Assistam. Perguntas. Querem fazer perguntas? Posso continuar com as minhas aqui? Tem dúvidas do que eu tô falando? Vocês são muito quietinhas. Eu vou para a última pergunta, então, que é uma pergunta muito feita também, que é: preciso de doce todo dia, o que eu faço? Come doce. Essa é a minha resposta. Gente, primeiro de tudo, não é ruim gostar de doce. Lembra, o doce existe, o doce tá aí, o doce tá a cada esquina, tá em qualquer lugar, tá no semáforo, você tá lá parada no semáforo, alguém vem vender doce pra você. Entenda que o doce não é um problema. Provavelmente esse preciso de doce todos os dias vem disso. Vem do medo do doce, vem do você achar que aquilo não pode, vem do você achar que é proibido. Comece a olhar que tá tudo bem, que você vai ver que você não tem vontade de comer todos os dias. Eu garanto pra você. Ai, não, doce vicia. Não. Não vicia. Já tá comprovado que não. Você pode comer doce todos os dias. Comece a entender assim. Eu posso comer doce todos os dias. O que te engordou não é comer doce. É comer muito doce. É comer muito doce, é não fazer atividade física, é não tomar água, é comer muito pão, é comer muito na hora do almoço, é comer muito na janta. Não é o doce. Então você fala assim: Nanda, eu gosto muito de comer uma sobremesa todo dia depois do almoço. Come 20, 30 gramas
Pode, todos os dias. Se isso tiver encaixado bem no seu dia a dia, se você estiver bem, você pode comer tranquilamente. Aí você fica assim, não, não pode, não pode. Só final de semana, só final de semana. Aí você vai lá e come muito. Porque você fala, eu não consigo ficar sem doce. Porque você ficou naquele pensamento obsessivo de que doce não pode, que doce não pode, que doce não pode. Aí quando você come, você quer comer muito. É por isso que vocês ficam obsessivos por doce. Porque vocês acham que é errado. E eu garanto pra vocês, tem alguém aqui das meninas de aluna? E eu garanto pra vocês, vocês vai chegar um dia que vocês vão falar, nossa, não quero comer o doce. E vai estar lá, na sua geladeira, vai estar lá na sua mesa. E você vai falar, nossa, estragou, porque eu não comi. Isso vai acontecer. Já dei pra vocês meus exemplos várias vezes, né? De que antes, nossa, quando eu via Carolina, por exemplo, que eu adoro, eu não conseguia, eu falava, meu Deus, preciso comer essa Carolina, e eu ia já comprava um monte. E esses dias eu joguei fora, porque eu não tava com vontade de comer. Então, é isso que vocês têm que enxergar. Então, essa vontade que você fala, eu preciso do doce todos os dias, não precisa. Mas se você achar que precisa mesmo, que isso te faz feliz, come doce todos os dias. Se permite comer doce todos os dias. Pelo menos um pedacinho de goiabada, uma paçoquinha, come um pedacinho de chocolate, até 30 gramas. Até 30 gramas de chocolate é tranquilo. Encaixa isso na sua alimentação. Pensa nas outras coisas, né? Mesma coisa da pergunta anterior. Ao invés de você ficar pensando, eu não posso comer doce, eu não posso comer doce, pensa, eu vou tomar mais água, eu vou comer mais fruta, eu vou comer mais vegetais. Pensa no que você pode fazer a mais. Eu vou fazer mais atividade física. Ou vou fazer atividade física se você não estiver fazendo. Ao invés de ficar tão preocupada com esse doce. Certo, gente? Tirem esse medo. Tirem esse medo que vocês têm do doce. Tá tudo bem gostar de doce. Não é um crime comer doce, né? Eu falei pra vocês, né, que eu vi uma conhecida minha postando esses dias. Não vale o crime, né? Eu falei, gente, é isso, né? Vocês olham como um crime. É um crime comer um chocolate. Como se você estivesse roubando o chocolate de algum lugar. E aí, por isso que vocês comem muito quando comem. E é isso que engorda. E não comer chocolate. Entenderam? Entenderam bem? Esses dias eu tive uma paciente que falou assim pra mim, ai, Nanda, isso que assim, ela nem é sobrepeso, né? Ela queria só perder um pouco de peso, queria melhorar a alimentação dela, a qualidade da alimentação. Nem era um caso de, nossa, precisa muito emagrecer. Era um caso bem, bem suave mesmo. E ela chegou um dia na consulta arrasada, falando, meu Deus, Nanda, eu não sei, eu não consigo ficar sem meu doce depois do almoço. E tava super chateada. E o que aconteceu? Ela estava comendo o doce que tinha, né? Ela falou que comia pis, comia bolacha recheada, comia o que tinha. E ela tentando todos os dias não comer. E ela tinha um momento do dia que ela gostava de comer esse doce, que era quando ela tinha 2 filhos pequenos, quando os filhos estavam na escola, e era um momento dela, né, de, ai, meu momento, eu quero comer doce. É o meu momento, eu preciso de doce. E aí todo dia ela ficava desesperada por doce nesse momento. Mas como ela não se programava para isso, e ela achava que tinha que comer, não podia comer de jeito nenhum, mas chegava esse momento, ela queria muito, ela comia o que tinha. Então ela comia bolacha recheada, ela comia o doce que tinha, o leite em pó, ela comia bis, ela comia o que tinha. Aí eu virei pra ela e falei, mas vamos fazer o seguinte? Pode comer esse doce, é o seu momento, é o momento que você tá em casa, que você chegou em casa tranquila. Mas escolhe esse doce. Que doce que você gosta mesmo de comer? Tenha esse, sabe aquele chocolate que você ama? Um Lindt. Um chocolate bem gostoso. Aí você compra aquele chocolate e é seu. Guarda quietinho ali. E se permita, neste momento que você chega em casa, depois que você leva os filhos na escola, e você chegar e respirar assim, agora é o momento de comer. Meu chocolate, come até 30 gramas, tá tudo bem. Mas não sai comendo a bolacha recheada. Não sai comendo qualquer coisa que te oferecerem. Não sai comendo o bis. Come o chocolate que você realmente gosta. Ou um outro doce que você realmente gosta, numa porção que vai te satisfazer. Porque ela estava comendo coisas muito piores, né, como bolacha recheada, nem é tão gostoso assim, não era o que ela queria. E ainda se sentia culpada pra caramba de ter comido. E só precisava o quê? Calma. Calma, eu posso comer um chocolate. É o meu momento, meus filhos estão na escola. É o meu momento que eu tô quietinha aqui. E sabe o que aconteceu? Na consulta seguinte? O que ela falou pra mim? Nanda, nem tô comendo mais o chocolate.
É isso. É isso, gente, que acontece quando vocês realmente se permitem, como quando vocês realmente enxergam, para de olhar para fora e olhem para vocês com calma. Certo? Mais alguma pergunta? Acho que eu fiz todas que eu tinha marcado. Não, deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que já fiz todas, já falei sobre todas que eu precisava. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou anotar as mais pedidas aqui. Semana que vem tem mais. Então, quinta-feira que vem eu volto com essa parte de tirar a dúvida de vocês, de fazer a consultoria. Mandem pergunta. Quando vocês me mandam pergunta ao longo da semana, algumas perguntas que eu até falei hoje foram que me mandaram no direct, me enviem. Me enviem no direct, porque eu respondo, né, sempre, claro. E aí eu trago pra cá, porque normalmente são dúvidas que todo mundo tem. Não tem mais dúvidas? Certo? Então, vocês estão muito quietas hoje. Um beijo, então, pra vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem, que voltamos com as lives. Essa live de perguntas não fica salva. É só ao vivo mesmo. Então, semana que vem, aproveitem. Combinado? Beijo pra vocês que agora tem mentoria aqui das meninas do método. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.